Agora você sabe, é dia de fatos da semana. Fatos da semana de hoje, um dos assuntos é a polêmica em torno do FIES, que é um financiamento que ajuda muita gente a conseguir a graduação, a conseguir o diploma na universidade. Ele está sofrendo mudanças e desagradando a muitos alunos e também as instituições de ensino. Dá uma olhada. Chegar à faculdade é o sonho de grande parte dos estudantes brasileiros. E para isso eles contam com alguns programas governamentais que podem ajudar a realizar esse objetivo. Um deles é o FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Criado em 1999 pelo Ministério da Educação, ele ajuda a financiar a graduação de estudantes matriculados em instituições de ensino superior não gratuitas. Mas no fim do ano passado, o governo divulgou novas regras para solicitar o FIES, o que causou grande polêmica e dificuldades para os estudantes interessados. É sobre esse assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. O doutor Eduardo já está com a gente aqui. Bom dia, meu querido. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem. Tudo ótimo. Bem-vindo sempre, viu? Obrigado, viu? É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Muita gente vai estar ligado nesse assunto agora, porque são tantos os beneficiados do FIES hoje em dia e tanta gente que, fazendo o colegial agora, ou pessoas que estão em idade escolar, já estavam mirando no FIES lá na frente, imaginando que isso é um grande benefício e que isso ia ser uma grande ajuda no orçamento da família, ao mesmo tempo a pessoa ia conseguir a graduação. Só que aí vem uma nova, na verdade, uma série de novas regras que vai mudar muito a forma como as pessoas vão conseguir esse financiamento. E a gente consegue perceber, doutor Eduardo, que a gente teve uma evolução enorme, quer dizer, não dá para não comemorar os números que o FIES tem hoje, porque realmente ajuda muita gente. Só que aí chega num patamar em que o governo vê que não dá mais e tem que prever orçamento, e tem que reduzir, cortar aqui, cortar ali. A gente pode dizer que foi falta de planejamento? Olha, Regiane, eu acho que é importante, primeiro, a gente pontuar duas questões em relação ao FIES, porque o FIES, na verdade, é o resultado, né? Mas você tem que verificar o que leva, né? Ou seja, o que leva o país a crescer, a sair desse processo de recessão, tudo isso. Eu acho que o primeiro ponto é que o programa de educação, e principalmente o FIES, ele é um programa de Estado e não de governo, tá? E qual é a diferença entre ser um programa de Estado? De Estado é buscar o crescimento do país, aumentar o PIB, que nós estamos com um PIB negativo, né? Buscar o desenvolvimento científico, tecnológico e daí por diante. Eu acho que esse é o objetivo do FIES, porque o FIES ele foi criado em 1999. Né? Ele vem tendo uma evolução porque é um processo natural, ou seja, você não faz um programa de Estado. E eu digo, quando é de Estado mesmo, não tem nada a ver com partido, não é do governo, não é aquele que está no poder que é dono daquele programa. Apesar do governo ter usado isso como bandeira de campanha fortíssima. Mas não é isso. Então, esse é um programa de Estado. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto que eu gostaria de colocar é a questão do ranking, né? Porque nós vamos ter agora um fórum mundial da educação, que vai ser na Coreia do Sul, por sinal, e que vai estabelecer quais são as metas do milênio sobre educação. O que na verdade espera, porque você sabe que em 2000, Kofi Annan, que era secretário da ONU, estabeleceu 15 anos para os 193 países estabelecerem metas. Metas, e aí eles tiveram. O Brasil também teve os 15 anos e, de fato, nós tivemos um crescimento bastante expressivo em relação ao FIES. Só que o que acontece? A partir do momento que você cria uma expectativa, né, para aqueles jovens que querem estudar, que buscam o financiamento porque não tem condições, não tem recursos para poder bancar uma faculdade, porque, obviamente, uma faculdade privada é muito cara. E nós temos as federais, né? Nós temos as universidades federais que foram criadas nesses últimos anos. Mas o número de vagas é insuficiente. Não é o suficiente.
suficiente. Então, esse programa do FIES, como você tem o ProUni, como você tem o SISU, né, que são programas de financiamento, financiamento estudantil para que as pessoas possam atingir o seu profissionalismo, né, ou seja, sair da faculdade como profissional, com um trabalho garantido, isso acabou se frustrando em 2015, porque até 2014, só para você ter uma ideia... Quase todo mundo que tentava conseguia. A evolução de 2010 para 2014, aproximadamente 1.900 contratos. Eles eram renovados anualmente, né? Agora você começa a ter uma leva de estudantes que saem desse programa, por quê? Porque já se formaram e daqui a um tempo vão começar a pagar, e obviamente novos contratos têm vindo, né? Ou seja, houve um crescimento bastante acentuado em relação aos financiamentos, porque as pessoas estão buscando se instruírem melhor, né? E isso é muito importante, porque o próprio o ranking que saiu, o Brasil não está tão bem. De 76 países analisados a questão de educação, o Brasil tem 60º, ou seja, posição de número 60, né? Ou seja, então, e se você for analisar, perde para países asiáticos que estão em primeiro lugar, e na América Latina nós percebemos que são os países que estão pior em relação à educação. Está tudo ali, né? Então, o que acontece? Então, nós tivemos essa evolução. Agora, o FIES tem algumas regras, né? O problema maior que eu vejo nesse momento, primeiro, é essa contenção de despesa anunciada pelo governo federal, né? Que atinge de uma forma brutal o próprio programa FIES, compromete o programa FIES, porque se você for analisar, até agora recentemente, desses 1.900 contratos que já tinham, que estão sendo renovados e feitos nesses últimos anos, e 2015 foram 240 mil novos contratos. Só que você tinha uma demanda maior. Você tem uma demanda maior, né? Tanto é verdade que 178 mil estudantes estão fora do FIES. Né? E o que o governo fez? Simplesmente falou, não tem mais verba, acabou a verba. E não é assim que funciona, porque se você tem uma projeção de aumento, é óbvio, até o ano de 2014 nós tínhamos 1.900 contratos, né, o governo federal. É óbvio que você tem uma majoração, você tem que prever que no ano seguinte você tem um aumento e o orçamento tem que aumentar, você não pode cortar na educação. Educação é único, educação, saúde. Prioridade, né? É o que outro dia eu comentei, é o tripé, né, da sustentabilidade, da questão da garantia humana, né? Eu acho que da segurança humana. Saúde, educação e segurança. E segurança, são esses três. São três ministérios que não podem ser, e secretarias dos governos que não podem ser atingidas de forma alguma. Né? E, obviamente, nós estamos falando de educação básica também, que não pode, você não pode cortar o orçamento da educação básica, né? Da creche, dos primeiros anos do fundamental. E a faculdade é importante, porque se você quer um país evoluído, e o ranking, inclusive, esse ranking traz uma notícia muito interessante. Eu achei isso muito Ele fala o seguinte, que nos próximos 15 anos, se o Brasil investir maciçamente em educação, ele pode melhorar 7 vezes o grau em relação à questão do né? PIB, em relação ao crescimento do país. Então, se você tem essa... Isso é para mostrar para os governantes que acreditam que um país mal instruído, mal educado é a melhor solução. Isso mostra que é justamente o contrário, que o crescimento econômico está intrinsecamente ligado à questão da educação, que tão pouco investimento está tendo. E Regiane, mais, cria uma perspectiva de futuro, coisa que hoje o brasileiro não tem essa perspectiva de futuro. Né? Todo mundo fala, eu quero uma luz, eu quero enxergar a luz no final do túnel. Eu acho que a educação, o investimento da educação, outras questões, infraestrutura, isso você pode buscar financiamento internacional para você, como de fato está acontecendo, está chegando aí a China querendo investir nos próximos 10 anos 250 bilhões em infraestrutura. Então, dinheiro de infraestrutura tem que sair realmente da iniciativa privada, de outros governos e daí por diante, para poder fazer como o Brasil faz, ou seja, constrói porto em Cuba, na Venezuela também faz investimento, na Colômbia faz investimento, mas e no Brasil? Então eu acho assim um pecado mortal, né, que o governo federal tem feito.
dessa questão de cortar, deixar os 178 mil alunos sem financiamento, porque o que acontece? Se ele buscou o financiamento, porque ele não pode pagar. Claro. Se ele não pode pagar, ele não vai estudar. E é uma facilidade, na verdade, por mais que a família, que o ministro também está questionando a questão, são 20 salários mínimos, né? O mínimo. O limite. O limite máximo de renda familiar para que o estudante consiga esse financiamento, consiga participar do FIES. De repente o ministro falando, não, porque 20 salários mínimos, eles têm uma impressão de que a pessoa que ganha, não sei que mundo que eles vivem, com custo de vida caro do jeito que a situação tá, a gente tendo que pagar saúde, pagar tudo, uma família que ganha 20 salários mínimos é uma família rica. Então é muito, ele falou que é muito dinheiro. Nós temos um déficit de médicos. Que muita gente ganhando muito menos. Nós temos um déficit de médicos no Brasil, é óbvio. Quanto custa uma faculdade de medicina hoje? Nossa, 5 anos, não, são 7 7 anos no total, são 7 anos. Quanto custa uma faculdade de medicina? Ou seja, quem ganha 20 salários mínimos jamais vai poder estudar ou numa universidade. Exato, e fora que não pública, é só isso, tem... Se for privada, vai ter que... Não tem como pagar. Não tem como pagar, porque não é só a questão da mensalidade, tem todo o custo que o aluno tem morando fora da casa dos pais, por exemplo, porque normalmente a faculdade está em outra cidade, então não é fácil. A faculdade é o dia inteiro, tem toda essa questão. Então eu acho que é óbvio que o governo tem que repensar. Eu acho que o ministro da Educação ele tem que brigar, porque como ministro ele tem que brigar, ele tem que buscar esses recursos. Se o governo federal não tem, eles têm instrumentos para buscar, inclusive na iniciativa privada, né? Ou seja, vai buscando nas iniciativas privadas. Nós temos aí os rombos que já apareceram nesses últimos tempos. Então eu acho que tem como fazer. O governo federal, como é um programa de Estado, ele tem ferramentas para buscar esse dinheiro e, obviamente, contemplar esses 178 mil alunos que estão fora do FIES. Sem dúvida nenhuma. Agora, mudando de assunto, a gente vai atualizar um pouquinho o Petrolão, o que está acontecendo aí no escândalo do Petrolão, na verdade, nas investigações. Na verdade, o que tem de novo para essa semana é que o empreiteiro, né, o dono da UTC, está entrando no acordo da delação premiada, o que está sendo considerado um marco, né, para os investigadores, para quem está levando essa investigação adiante, porque é a primeira vez que um dono da empresa fala, né, entra na delação premiada, porque até então eram os diretores, eram os dirigentes, pessoas que não eram exatamente os donos, que têm mais a perder, a gente pode dizer assim. Pela primeira vez um dono faz aí esse acordo de delação premiada e está trazendo informações importantes, doutor. Dizem que o Ricardo Pessoa, que é o dono da UTC e da Constran, ele era o chefe de todo o cartel, ou seja, de todo aquele grupo de empreiteiros, e que ele, obviamente, que fazia a distribuição das obras para quem ia atuar nessa licitação ou naquela e daí por diante. Então ele era o pivô de tudo isso, segundo informações, segundo as investigações da Lava Jato. Ele foi colocado em liberdade, está lá aquela liberdade relativa, porque está com a tornozeleira e não pode, está afastado das empresas, não pode atuar nas empresas por enquanto, né? E obviamente acabou mesmo sendo colocado em liberdade, como aproveitou outros, foram 9 no totais de empreiteiros que foram colocados em liberdade há 2 semanas atrás. Ele tinha prometido e tinha se comprometido de fazer a delação premiada, e de fato ele assinou agora, no dia 13 de maio, assinou a delação premiada e se comprometeu, né, com o Ministério Público Federal de Brasília, que obviamente vai ser utilizado também em Curitiba, né, se comprometeu em pontuar 30 passagens, ou seja, 30 momentos dessa questão dos fatos ocorridos, né, que acaba envolvendo várias pessoas. Ele já delatou, ou seja, já passou o nome de alguns políticos que se beneficiaram desse esquema. Né, de Minas, e mais, ele admitiu que ele praticou o crime, né, porque a delação premiada a pessoa tem que admitir. Sim. Ele vai ter uma multa de 50 e poucos milhões, que já está acertado isso, né? E além disso ele vai revelar todas as pessoas que estiveram envolvidos, pontuando. Tanto é que ele já pontuou que o dinheiro que foi doado na última campanha tanto da presidência quanto de um governador, como de outro, enfim. Então ele já começou a apresentar qual era a rede e quais os valores que foram distribuídos, e ele já, inclusive, revelou de que ele
algumas doações, né, doações que diz que é legal, mas na verdade foram dinheiro desviado da própria Petrobras, porque a Petrobras é o pivô de tudo isso. A Petrobras, pelo que nós percebemos, bancava tudo, né? Financiou a campanha política desses últimos tempos. E a vida de muita gente verdade. Também. Então esse que é o problema. Por isso que está com um rombo de 6 bilhões. Já falaram em devolução do dinheiro? E além de financiar todas essas campanhas, nós temos também os desvios do dinheiro feito pelos funcionários, como já começaram a arrecadar aí quase 500 milhões aí que foram arrecadados, né? Devolvido uma parte para a Petrobras. Então a questão é exatamente isso. Agora, o que preocupa muito, que a Veja inclusive anunciou dessa semana, é uma tentativa de desarticulação da Lava Jato, ou seja, contaminar a Lava Jato, porque teve uma denúncia, né, de que alguns grampos teriam sido instalados nas celas do Youssef, né, e de algumas pessoas. Então, nós tivemos duas versões. Uma versão diz que aquela instalação daquele equipamento para poder ouvir as pessoas num determinado local, que é o fumódromo, na verdade, onde os presos fumam, teria sido instalado na época do Beiramar, quando o Beiramar estava preso em Curitiba. Então fizeram essa primeira versão. Estava lá até hoje. E uma outra versão que estava lá e que, na verdade, disseram que não estava funcionando mais. E a segunda versão que aparece agora é que essas escutas telefônicas que foram instaladas na carcerária da PF de Curitiba teria sido feita pelos delegados, a mando dos delegados que estão conduzindo a Lava Jato. Então isso cria um problema. Qual é o problema que cria? Cria porque pode contaminar, né, e alegar que aquelas provas são ilícitas. Só que tem uma coisa que eu gostaria mas só que uma coisa que eu gostaria de abordar, você pode até declarar nulidade em determinado momento que foi coletada uma prova ilícita, mas nosso sistema jurídico não tem como falar essa prova não existe, tira isso do processo. Não existe nenhum dispositivo legal que fala para arrancar aquela prova ilícita do processo. Não existe isso. Então aquela prova, mesmo que ela seja declarada ilícita e por qualquer razão, ela não contamina o processo inteiro. Tanto é verdade que nós tivemos um ex-ministro, né, que declarou, inclusive, eu não me lembro aqui o nome do ex-ministro, mas ele já deu esse parecer dizendo que de fato não há uma contaminação. O que você pode falar é declarar nulo naquela situação. Então, o que eu vejo são duas situações. Primeiro, a questão da delação premiada do Ricardo Pessoa, né, que é chave, pivô, vai poder trazer as pessoas para dentro do processo, né, e a outra questão é, de repente, contaminar e comprometer a questão da operação lá. Né? Mas uma dessas, delegados podem ser afastados, pode ter um prejuízo nesse sentido também. Então, mas existe uma questão, até para finalizar, existe uma questão que de fato o delegado que conduz uma investigação, ele não pode ser removido daquela investigação. Tá? Isso é dispositivo legal. Tá? Promotor pode ser, juiz pode, mas delegado não pode, entendeu? Então, essa é a questão. Vai ter uma discussão, obviamente, judicial, que vai bater nos tribunais. Né? Eu acho que essa é a questão maior. Semana que vem a gente continua atualizando, então, as pessoas que estão em casa a respeito do Petrolão e também falando sobre outros assuntos importantes aqui com o Dr. Eduardo, sempre às terças-feiras, tá bom? Quer continuar o contato nos outros dias da semana? Você acessa o Facebook, Eduardo César Leite, lá no Face. É só procurar que ele tá lá para interagir com todos também, não é? Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez, Boa semana para vocês. Para você também, meu querido. Até terça que vem, tá bom? Obrigada. Até.